Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Cara, é uma sequência de coisa tão maluca aqui no Brasil, né? São polêmicas tão absurdas, né? São declarações tão surreais, intoleráveis, né? Inadmissíveis, né? Vindas do doente mental que está na presidência da República, né? O Bolsonaro, que a gente não consegue, né? Nem, né? Usar algumas palavras, alguns adjetivos para descrever esse governo. A gente fica falando de surreal, de absurdo, né, de fascismo, né? Mas, cara, não tem mais o que fazer. Não dá para admitir mais isso daí. Não quieto, como eu vejo vários por aí. Então tem uma galera que já era oposição ao Bolsonaro desde o início, quando percebeu a farsa que ele era, né? E eu faço parte desses. Tem uma galera aí que tá caindo na real agora. Então você vê um show de bolsominion arrependido aí, celebridades ou não, né, pessoas desconhecidas, anônimas, né, que estão manifestando, né, toda a sua discordância, toda a sua decepção, sua frustração com o Bolsonaro no poder. Então você vê vários vídeos, textos e tal, e é até engraçado acompanhar isso. Né, mas tem uma galera que ainda defende o Bolsonaro. É aquela militância, né, fiel, né, os bolsominions. Eles não abrem mão do presidente. Não importa o absurdo que ele faça. Não importa se ele defenda nepotismo, se ele, sei lá, transporte cocaína no avião presidencial, se ele passe vergonha internacionalmente, né, se ele fale, né, que está homenageando um ditador pedófilo, né, se ele faz uma homenagem ao torturador de mulher e criança, não importa. É até curioso, né, como essas pessoas defendem esse tipo de conduta, esse tipo de declaração, esse tipo de, sei lá, de comportamento irracional. E eu chego à conclusão hoje, né, como já tinha vislumbrado no passado aí, durante a campanha, de que o que o Bolsonaro faz, né, ele só representa milhares de pessoas tão mau caráter quanto ele. Sim, essas pessoas que defendem o Bolsonaro acima de qualquer uma dessas polêmicas, ficam distorcendo as coisas para tentar se adaptar, para ficar melhor, né, para consertar as merdas que ele fala, as merdas que eles fazem, né, um malabarismo totalmente maluco aqui na internet, né, para defender nepotismo, para defender estupro, para defender pedófilo, para defender corrupção. É um negócio fora do normal, cara. É até engraçado e assustador ao mesmo tempo. Mas por que essas pessoas fazem isso? É porque essas pessoas são mau caráter. Elas são fascistas por natureza. E elas se sentem representadas pelo Bolsonaro. Então elas insistem nisso. Né? Mas fora um pouco, né, da questão pessoal, se você for aqui para a mídia tradicional aqui, né, rádio e TV, por exemplo. Vamos começar pela TV. Né? A TV protege o Bolsonaro. Né? Ela fez parte do golpe para colocar, né, o Temer no lugar da Dilma. Né, e começar a distorcer aquela questão de vamos atacar a esquerda, vale tudo quanto a isso, vale até o Temer no poder. Né, depois, né, ó, saiu o Temer, vamos colocar o Bolsonaro que agora vai. Né, tudo contra a esquerda. A mídia fez parte desse golpe aí. Né, ajudou na narrativa do impeachment, né, ajudou a criar essa crise, né, política, essa crise social, né, sempre exaltando a polêmica, a polarização. Né. Então, hoje, com o Bolsonaro no poder, você vê uma coisa até engraçada. Né? Tem algumas redes de TV que já abriram mão, né, de serem coitadinhas, vitimistas, ou estarem ao lado do Bolsonaro por submissão. É o caso da Rede Globo, que bateu de frente com o Bolsonaro. Né? Já foi uma das bases da eleição dele, e hoje bate de frente com ele. Né? A própria TV Bandeirantes está tendo um comportamento, né, meio que ameaçando, né, abandonar o navio. E os ratos são os primeiros a abandonar o navio. Né? Mas tem algumas outras TVs, né, que, principalmente aquelas ligadas a pessoas diretamente, né, que elas estão tranquilas. Elas estão do lado do Bolsonaro. Elas não vão fazer campanha pública a favor do Bolsonaro diretamente, né, não a todo momento, para não pegar mal, para não se arrastar, para não afetar sua própria imagem, né, fazendo propaganda, né, positiva do Bolsonaro. Vez por outra, dependendo do contrato e do benefício, eles fazem. Então a gente tem aí nesse balaio, né, de TVs bolsominions hoje, você tem a Rede TV, você tem o SBT e a Record. E a Rede TV é por causa do empresário dono lá. Né? A Record por causa dos pastores, que estão felizes,
né, com um presidente que é colado com radical evangelismo maluco aí. E tem o Silvio Santos, que é só um mercenário, né, do dinheiro, que, pô, onde tiver oportunidade ele vai ganhar. Então essa galera aí tá fazendo campanha pro Bolsonaro, ainda que disfarçada hoje, né, mas tá fazendo. Uma das melhores estratégias que eles têm para enganar, para manipular a massa, é não falar do Bolsonaro. É melhor do que falar. Toda vez que surge uma polêmica negativa que desgasta a imagem do Bolsonaro, essas TVs, Rede TV, SBT e Record, elas simplesmente se omitem. Elas fingem que não está acontecendo nada. Falam de qualquer outra bobagem. Mas disso, né, do que importa, do que foi a polêmica do dia, eles ignoram. Né? Então, já é um claro sinal de apoio ao Bolsonaro. Né? Se não quer apoiar, pelo menos não atrapalha. Mais ou menos isso. Se você pegar aqui também na rede social, por exemplo, no YouTube, você vai ver que tem um monte de bolsominion com canais aí, né, que adoram o Bolsonaro, né, e que ficam fazendo distorção, né, das polêmicas do dia para tentar melhorar a imagem do Bolsonaro. E aí nesse balaio, né, de lixo aí, você tem o Nando Moura, Diego Rox, né, que já tô vendo que tá meio ameaçando pular. Né? Você tem aí, por exemplo, os moleques do MBL, que também estão vendo o barco afundando, e ratos que já estão querendo sair fora. Né? Mas eu acho que fiel mesmo ali, né, o Terça Livre, né, e o próprio Nando Moura. Esses aí são fiéis ao Bolsonaro. Vão morrer abraçados com ele. Se o Bolsonaro entrar numa praia, né, é capaz do Nando Moura e o dono do canal lá do Terça Livre morrerem afogados. Cada um pendurado numa bola, né, a hora que ele entrar na água. Então é complicado lidar com eles. E eles gostam de distorcer, de trabalhar como assessores do governo, distorcendo os assuntos. Se for desfavorável, eles tentam transformar aquilo, né, numa, sei lá, uma conspiração petista para perseguir o presidente. Ou então eles vão, né, distorcer o assunto levando para outro lado. Bolsonaro falou uma merda, mas o PT também falou. Bolsonaro defende o nepotismo, mas o PT também deve ter defendido. Bolsonaro tá cheio de corrupto nos ministérios. Mas o PT também tinha um monte de corrupto. Eles ficam nisso, distorcendo. É como se as merdas, né, do PT e da esquerda no poder, que eles tanto criticavam, servissem de justificativa para as merdas que o Bolsonaro faz hoje. Tá? Isso aí é o YouTube hoje, o YouTube de direita. Só que você também tem a outra mídia tradicional, que seria a rádio. Não é tão impactante como já foi no passado do Brasil, mas muita gente escuta a rádio, né, em certos períodos do dia, gente que está, sei lá, no trânsito, preso dentro do carro, né, pessoas que trabalham relacionadas a noticiários políticos. Então, né, é notícia o tempo todo. Então, algumas rádios têm tendências hoje. Algumas rádios são a favor do Bolsonaro e outras já estão, né, beirando contra. A CBN é uma rádio que sempre foi um pouco mais neutra, né, mais suave de se escutar. Eles abordam as polêmicas do dia e tem pontos de vista variados ali. Né? A Rádio Bandeirantes, a Band, né? A Rádio Bandeirantes, ela, né, no começo ela apoiava muito, né, com alguns jornalistas, né, pontualmente falando, né, o próprio governo Temer e também, consequentemente, hoje o governo Bolsonaro. Né? Você vê alguns jornalistas como aquele, né, o Cláudio Humberto, é um nojo escutar o Cláudio Humberto falando. É um estúpido, né, um ignorante, né, mas tem lá os seus conhecimentos políticos, tem suas ligações, seus favorecimentos de furos de notícia, né, que a galera vaza a notícia para ele e ele finge que é um jornalista divulgando, mas na verdade todo mundo está levando a vantagem. A notícia vazada já era tendenciosa para manipular a opinião pública que ainda acredita no Cláudio Humberto. Mas ele fala na rádio e tal, tem lá o público dele que acredita nas mentiras dele. Né? Mas não é só o Cláudio Humberto na Band. Você vê outros, né, jornalistas em outras rádios, como a Jovem Pan, né, que, pô, defendem o Bolsonaro de uma maneira até nojenta. Dá asco. Sabe? Dá vontade de vomitar. Você vê os caras defendendo o Bolsonaro, não importa a coisa que seja. Né? Alguns jornalistas já abandonaram, né, o bolsonarismo, a direita no poder. Né? São críticos ferrenhos da esquerda, são críticos, né, que sempre bateram no governo PT, né, e hoje estão, né, desesperados com o Bolsonaro no poder e atacando, né, pesadamente. Seria o caso do Vila, o professor Vila, né, e o próprio Reinaldo Azevedo, né, que já sofreram de perseguição, tentativa de censura e tal, né, como represália a sua posição contra o Bolsonaro. Só que a Jovem Pan, né, chega a ser nojenta. Né, nos noticiários políticos deles,
É um negócio tão assim, absurdo, né? Que você olha e fala assim. É verdade, cara. É verdade mesmo. Porque você escuta, né, os caras falando e falando, mano, como que alguém tem coragem de falar isso? Como que alguém tem coragem de defender nepotismo? Defender homenagem a estuprador pedófilo, né? Defender, né, desmatamento, defender morte de índios, né? Defender a entrega do Brasil, né, com as privatizações, defender sei lá, a vassalagem, né? Essa palavra é legal, né? Ser vassalos dos Estados Unidos, né? Viramos colônia nos Estados Unidos e muitos deles batendo palma. Então é nojento. E eu não gosto de destacar nomes, né, que estão fazendo campanha para outros aí, para não dar mais audiência para os caras. Mas tem um que me irrita. Me irrita pela sua postura. Ele é o Caio Coppola. Puta moleque nojento, cara. Nojento. Ele é um bolsominion de rua, de rede social, né? É uma cria do MBL, né? Aquele perfilzinho fascistinha, né? Mimadinho de condomínio, né? Que fica ali pegando as notícias, né? E vai tentando, né, distorcer, vai trabalhando elas, né, de maneira a você não perceber que ele está te induzindo, te influenciando, né, a continuar defendendo o Bolsonaro. Não importa o absurdo que seja. Vou te dar um exemplo que eu gostei muito hoje. Eu tô dando risada já, cara. Né, que foi o caso desse Caio Coppola tentar defender as falas do Bolsonaro, né, sei lá, tentando intimidar, né, insinuando que sabia do paradeiro, né, do pai, né, do presidente da OAB, né, meio que fazendo uma graça, uma piadinha em cima, né, uma certa ironia. Né, eu senti um tom de ameaça, eu senti um tom de provocação e eu senti um tom de prazer nas palavras do Bolsonaro, né, ao falar do desaparecido, né, da ditadura lá, né, o Fernando Santa Cruz. Né, coisa de gente sociopata mesmo, sabe? Coisa de bandidinho de vila. Né? E aí ele falou isso, gerou muita polêmica, muita repercussão. E aí o Caio Coppola, né, que tem um programa na Jovem Pan chamado, né, Morning Show, né, onde ele fica lá defendendo o Bolsonaro, né, o tempo todo que está no programa. Né, tem várias notícias, mas quando entra na política ele defende o Bolsonaro de maneira absurda. E qualquer postura de direita ele também defende. Tá? Ele acha que vai ter alguma vantagem, deve se candidatar num futuro, né, mais próximo aí, ou tá levando alguma grana por fora, ou é só um alienado louco mesmo que tá tentando alienar outros a ficarem tão idiotas quanto ele. E aí ele tentando defender o Bolsonaro nessa fala, né, absurda que ele fez aí, né, sobre a morte, né, do militante de esquerda lá, o Fernando Santa Cruz, ele disse que o presidente da OAB estava, né, querendo capitalizar em cima disso, fazer um ganho político, né, ou tentou insinuar que o Bolsonaro estava sendo prejudicado, né, com alguma intenção terceira, né, ou seja, o presidente da OAB faz parte dessa conspiração marxista, comunista, Paulo Freireana da esquerda, né, sabe? São pessoas paranoicas, pessoas doentes, né, mas que estão trabalhando, né, as coisas aí para você não ver o que está acontecendo. Então são canalhas, mau caráteres acima de tudo. O Caio Coppola é mau caráter, tá? Porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Só não sabe aquela galera que fica assistindo ele e aplaudindo. Então ele tentou, né, proteger o Bolsonaro, defender a fala do Bolsonaro. E aí ele sempre entra naquela retórica, mas o PT fez, mas a esquerda no poder, na época da ditadura, né, era tudo terrorista da esquerda e tal. Né, sempre distorcido, sempre, né, favorável à direita no poder, favorável ao Bolsonaro, favorável aos militares, à ditadura. Não importa se teve perseguição, censura, morte, não importa os absurdos, as covardias, né? Não importa nada disso. Torturou mulher, torturou criança, estupraram criança também, não importa. Bolsonaro está certo, os militares estão certos e a direita está certa. Esse é o caminho do bem para o Brasil. E aí eu acho que o jornalista que fazia, né, ali o debate político com o Caio Coppola não suportou. Né? Independente da estrutura, da pauta, da ordem do dia na rádio, ele não aguentou. E aí entrou num debate com o Caio Coppola. E ele deu uma esculachada no Caio Coppola. Cara, foi muito divertido. Né? Eu não gosto de publicar vídeos, né, com conteúdos de terceiros aí, por questão de direitos autorais e tal. Sempre dava problema na monetização, né, problema de censura, strike no canal. Mas eu quero que se foda essa porra, não tem mais monetização mesmo. Se quiser pegar os direitos autorais, pega, eu não tô nem aí. Né? Leva pra frente essa merda aí. Mas eu vou publicar isso pra quem não viu, tá? Eu vou deixar isso aqui separado, sensacional. O esculacho que o Edgar, né, o apresentador do programa, deu no Caio Coppola.
né, no disfarçadinho de jornalista lá. É só um bolsominion, tá? Né? O Caio Coppola é daqueles caras, né, que, por exemplo, né, mas o hacker, prenderam o hacker, né, o Intercept tá errado, e o hacker tá errado, o hacker é o bandido. Eu faço uma pergunta pra você. Você acredita nesse discursinho de Nando Moura, Intercept, antagonista? Cara, se um hacker, de repente, descobre uma rede de pedofilia pela internet, né, e divulga tudo isso, né, revela isso pro mundo, né, para os pedófilos serem presos. Você é daqueles que vai ficar atrás do hacker, porque o hacker invadiu o computador do pedófilo? Ou você vai atrás dos pedófilos que cometeram os crimes? Pois é, esses caras aí, esses idiotas, né, esses mal intencionados, mau caráteres aí, Nando Moura, Terça Livre, né, moleque do MBL aí, o Arthur, é tudo vagabundo. Esses aí querem que você fique atrás do hacker, que se dane a pedofilia. Pra eles o importante é o hacker cometeu um crime e tal. É a mesma coisa no caso do Intercept, tá? É a mesma coisa. Então vê de que lado você tá. Do lado do hacker ou do lado do criminoso real, que seria o pedófilo ou os corruptos da Lava Jato. Mas olha esse esculacho aqui, que sensacional, cara. Desculpa a extensão do vídeo, mas eu não tô mais nem aí com o tempo. Se liga. Qual que é a minoria que é juridicamente ou fisicamente perseguida pelo Estado hoje no Brasil? Então fica esse questionamento aí ao presidente da OAB. O senhor vai precisar se capitalizar politicamente em absolutamente tudo, até numa nota oficial dessas? Agora, tem a questão da inspiração, né? Eu sempre falo isso, né? Quando você vem com as questões burocráticas, se virou lei, se não virou, tem o que o presidente representa como figura de líder da nação, né? E o que enseja as ações que ele toma, as frases que ele fala, essa que você está colocando e relativizando de certa forma, buscando outros erros do passado, colocando esquerda e direita novamente, eu acho que é uma questão que coloca uma fumaça e tira o entendimento claro das coisas. Além da crítica que se faz ao presidente, também deve se demonstrar uma indignação com o que ele falou, uma revolta com o que ele falou. A afirmação de que uma frase dita por um líder de uma nação é indigna do cargo que ele ocupa. Apelar para a questão do sentimento familiar, né, da dor de uma família, de uma mãe que morreu e não conseguiu saber o marido, como é que o marido foi morto. Quer dizer, é uma situação... Com informações mentirosas. É uma situação cruel, é uma situação de um ser vil, de um ser que não merece o cargo que ocupa. É revoltante o que ele diz. Não dá para passar pano, não dá para tentar relativizar e falar, mas também a esquerda matou, os caras da revolução também matavam e queimavam arquivo. Ora, o que ele disse é muito ruim. Essa esquerda não representa a nação como um todo. E aí agora, né, isso é justificativo para ele fazer errado também. Para um grupo, faz sentido. E o mais incrível, meus amigos, é que você vê pessoas nas mídias sociais, onde quer que seja, talvez aqui comentando agora na nossa live, no nosso canal no YouTube, apoiando isso. Onde a gente vai parar? Isso é uma indignidade que se fala. Isso não é uma postura de alguém que é líder de uma nação. Pera lá. Não dá para só falar, vamos criticar, é criticável essa... Não, a gente está indignado com o que ele disse. Isso é uma frase de um déspota. Isso é uma frase de um tirano. Não é a frase de um presidente de uma república. E aliás, já que a gente está falando... Olha, Edgar, aqui ninguém está relativizando, nem amenizando a fala do presidente. Não, uma crítica de 3 minutos, só fazendo um contraponto necessário. Porque não pode ter uma narrativa em uníssono, porque isso emburrece o debate público. Não tão criticável quanto qualquer colocação frente às atrocidades que foram feitas por qualquer um, seja de esquerda ou de direita. Não, mas assim, não se trata de relativizar nem amenizar, mas você também não pode extrapolar. Eu acho que a gente está diante de uma... Deixa eu falar, Edgar. Eu acho que a gente está falando, a gente está diante de uma flagrante grosseria, não de um crime de responsabilidade. A esquerda também fez absurdo. Mas claro que dá para falar, Edgar, dá para você criticar de forma, mas eu fiquei 3 minutos focado no que estava sendo dito. Você relativizou. Imagina relativizar. Você falar de Brizola, Maluf. Edgar, você tem que trazer elementos diferentes. O que você pensa a respeito da fala do presidente? Olha, eu abri o comentário, eu falei que a linguagem era displicente, eu falei que não foi provocado. Eu falei que o presidente tinha que aprender e esquecer, e você só enxerga a parte que você quer ver, pelo amor de Deus. O resto é isso fumaça. Não é fumaça. Isso é uma crítica. O que eu falo, o que eu penso é muito mais complexo do que uma frase de lacração, Edgar. Eu vou além do lugar comum, eu trago outros elementos, inclusive para mostrar para os partidários do presidente qual a extensão da gravidade do negócio.
entendeu? Agora, fica muito difícil quando eu tento falar e você, de forma autoritária, fica me interpelando dessa forma. Isso é uma mentira que você joga Ué, faz tempo é só você aqui. reassistir os vídeos. O programa é um programa de conversa e um debate aberto. Quando você vem fazer um monólogo, um latifúndio de fala, e a gente que se coloca como contraponto, você faz uma acusação... Olha, Edgar, melhor um latifúndio de fala do que um deserto de ideias, viu? Você fala incitando os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. Você é muito paternalista e muito elitista em relação, então, ao seu público, porque acha que ele não consegue formar sua própria opinião, Edgar. Colocar a verdade. Você provoca... Ninguém é manipulável desse jeito. Não se trata de engenharia social. As pessoas têm discernimento para saber o que é certo, o que é errado e para formar sua própria opinião. Eu tenho certeza que não menospreze sua audiência. Não menospreze a sua audiência. Eu menosprezo a minha audiência. Eu menosprezo a inteligência da sua audiência. Eu nunca fiz isso. Você tenta desinformar. Desinformei como, Edgar? Qual informação imprecisa que eu dei aqui? Qual citação errada que eu dei aqui? Como você ousa? Como você ousa? Como você ousa me ofender? A opinião alheia. Eu falo de coisas, você fala de pessoas, você atinge no pessoal, isso é mediocridade estampada. Você fala pra convertido. Você me respeite, cara. Você fala pra convertido. Pelo contrário. E incita a massa contra quem pensa diferente. Você que não admite quem pensa diferente de você, Edgar. Você não admite. Você não consegue aventar a possibilidade de alguém, de vez em quando, ou muitas vezes, concordarem com o governo e você acha que isso é sintomático de quem passa pano. Eu tô cansado de ser chamado de tendencioso, assessor de imprensa do governo. Você já reparou que eu critico muito mais, infinitamente mais o governo? Você nunca fez um elogio. É impossível um governo de 6 meses não ter feito nada que preste, Edgar. É simplesmente impossível. Quando eu trago dados da segurança pública, você atribui ao acaso. É impressionante. Você me respeite, cara. E você também me respeite, mas eu te respeito. Quem me desrespeita e faz ataques pessoais é você, Edgar. É você, Edgar. Você me interrompeu, tá me interrompendo agora. Você também tá me interrompendo. E um comentário político denso, ele precisa de começo, meio e fim, Edgar. É assim que funciona. Olha só, você desinforma, você joga fumaça. Olha o que você tá falando, Edgar. Você joga Olha o que você tá falando. Olha esse ataque pessoal. Você tá fazendo um juízo de valor, um juízo de caráter. Atenha-se à pauta, Edgar. Pare de falar da minha pessoa. Você joga um termo Pelo amor de Deus, o que eu tenho de idade, você tem de carreira. Não, pelo amor de Deus. Não aprendeu nada e não esqueceu nada. Você acha que... Não aprendeu nada e não esqueceu nada. Me respeite, cara. Você também me respeita. Não, você me respeita. Você me respeite. Você fala pra uma plateia convertida e vem acusar os seus Você me desrespeita quem admira o meu trabalho. É um desrespeito generalizado. Trabalho? Você tá doido. Você tá louco. Muitos colegas seus, inclusive, Edgar. Esse embate, e você sabe disso. Esse embate ficou irracional. Desculpa, ouvinte. Peço desculpas ao tempo perdido aqui com balelas. Vamos voltar pra pauta. Vamos à verdade.